Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a energia armazenada no capacitor, tá galera? Então a energia armazenada no capacitor, se não me engano na aula passada também, ficou faltando falar sobre o capacitor plano, né? Então antes de falar sobre energia, aliás, depois de energia eu falo sobre o capacitor plano, tá? Então vamos continuar aí. Só abrir um pouco aqui essa janela, galera, para dar uma esfriadazinha. Então, pessoal, a energia, a função do capacitor é armazenar energia, né? Disso aí nós já sabemos. Então, nós precisamos saber como fazemos para calcular a energia que está armazenada nas placas desse capacitor, tá bom? Então, é o que a gente vai descobrir agora. Então, vamos descobrir a energia que está armazenada nas placas desse capacitor. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Energia armazenada no capacitor. Então, galera, a energia armazenada no capacitor é, na verdade, o trabalho, né, da energia potencial elétrica, ou seja, é um trabalho variável, né, porque a carga vai aumentando e o potencial elétrico também vai aumentando, né? A diferença de potencial, ela vai aumentando porque o potencial elétrico, ele aumenta, beleza? Então, se nós temos aqui, ó, nós temos aqui a DDP, que é dada em volts. E aqui nós temos a carga acumulada nas placas do capacitor, que é dada em coulomb. Então o que vai acontecer? Nós vamos aumentando a DDP e consequentemente vai aumentando a carga. Então aumenta-se a carga e aumenta o quê? Aumenta a DDP. Então, ó, se eu colocar um valor aqui, eu vou ter um valor correspondente na carga e terei um valor também correspondente na tensão. Se eu colocar lá em cima, eu terei um valor correspondente na carga e para aquele mesmo valor da carga, eu tenho um valor na tensão. De maneira que a área desse gráfico é a energia armazenada na placa do capacitor. Então, aqui, ó, nós vamos ter a energia. Então, essa área vai me dar a energia armazenada nas placas do capacitor. Então, quem será essa energia? Essa energia será numericamente igual à área. Então, ó, a energia armazenada nas placas vai ser numericamente igual à área da figura. Então, essa figura geométrica é um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar a energia é igual a base, que é a carga, vezes a altura, que é a DDP, sobre 2. Então, está aí a fórmula da energia potencial nas placas do capacitor. Então, a energia armazenada nas placas seria essa aqui. Beleza, pessoal? Então, a energia armazenada aí nas placas do capacitor é a carga vezes a DDP sobre 2. Mas nós sabemos que a capacidade é a carga dividido pela DDP. Então, o que pode acontecer aqui? Certo? Nós podemos passar a DDP multiplicando. Então, se a gente passa a DDP multiplicando, vai ficar que a carga é igual a C vezes U. Ou seja, a carga
A carga é a capacidade vezes a diferença de potencial, o que nós chamamos de tensão elétrica, tá? Então o que acontece, pessoal? Pegando os valores aí, nós ficamos com o seguinte, ó. Pegando os valores, substituindo o valor da carga que está aqui embaixo, né? Deixa eu ir lá. Acho que não está dando para ver muito lá embaixo, não, pessoal. Eu vou botar aqui em cima, ó. A carga é igual a capacidade vezes a tensão elétrica. Substituindo aqui, ó, nessa fórmula, né? Ou seja, no lugar da energia igual a carga vezes a DDP sobre 2, eu vou botar no lugar do Q, C vezes U. Quando no lugar do Q eu botar C vezes U, vai ficar, ó, que a energia é igual a C vezes U ao quadrado sobre 2. Ou seja, essa é a fórmula aí, ó, quando relaciona a capacidade e a DDP. Então, nós teremos que a energia nas placas é calculada pela capacidade vezes a DDP ao quadrado sobre 2. Ou ainda, pessoal, poderíamos passar ao contrário, ó. Aqui, ó, como a capacidade é Q sobre U, nós podemos, no lugar do C, colocar Q sobre U. Então, no lugar... Ou melhor, a gente já botou em função do C, né? Vamos botar em função do U agora. Então, o U vai tomar o lugar do C, o C vai tomar o lugar do U. Então, fica assim, ó. Logo, temos que, ó. Logo, temos que... Rapaz, está entrando muriçoca demais aqui, galera. Eu vou fechar essa janela, não tem jeito não. Então tá aí, ó. Logo temos que, ó. Logo temos que. Nós vamos ter o seguinte aí, ó. Na fórmula da capacitância, a DDP toma o lugar do C, o C toma o lugar da DDP. Então fica assim, ó. Fica DDP é igual a carga sobre a capacidade. Aí na fórmula, aqui, ó, eu vou substituir o U. Quando eu substituir o U, vai ficar que a energia é igual a Q ao quadrado sobre 2C. Então acabou. Então veja que eu tenho três maneiras, né? Três maneiras, galera, para calcular o quê? Para calcular aí a energia armazenada nas placas de um capacitor, beleza? Então eu tenho três maneiras, três formas de calcular a energia armazenada nas placas de um capacitor, beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui, galera. E o próximo assunto aqui que eu vou trabalhar com vocês. Dá uma olhada aqui no planejamento. Corrente elétrica, né? Corrente elétrica. Pronto. Então tá aí, pessoal. Nós temos essas três formas para calcular, né? Nós temos a primeira, que é a carga vezes a tensão sobre 2. Nós temos a capacidade vezes a dp ao quadrado sobre 2. E por último, nós temos a carga ao quadrado sobre o dobro da capacidade. Então, temos três maneiras de calcular a energia armazenada nas placas de um capacitor, beleza? Tudo bem, galera? Vamos falar agora de capacitor plano, pessoal. Vamos falar agora de capacitor plano, tá certo? Só molhar a garganta um pouquinho aqui, né? Ninguém é de ferro. Então vamos para capacitor plano agora.
falar um pouquinho para vocês sobre o capacitor plano. Vamos falar agora aí, gente, de capacitor plano, tá? No capacitor plano, nós temos o seguinte, eu vou ter a representação, né? Eu vou colocar a representação do capacitor. Eu vou colocar a representação do capacitor para falar sobre o capacitor plano, tá? Tá descarregando aqui o celular, gente. Eu só dar uma carguinha aqui rapidinho, tá? Só um minutinho rapidinho. Então, como a gente faz para calcular a carga de um capacitor plano? Primeiro, eu vou colocar aí a fórmula para a gente ver a fórmula desse capacitor. Beleza, pessoal? Então, vamos ver primeiro a fórmula. Esse capacitor, deixa eu botar esse fio aqui só para dar uma cargazinha aqui rapidinho. Então, ó, vamos lá. Então, antes de falar sobre o capacitor plano, né, vamos falar aí sobre a representação de um capacitor, tá, gente? Vamos falar sobre a representação de um capacitor. Deixa eu só apagar esse lado aqui. Então vamos lá. Capacitor. Representação, né? Falar sobre a representação. Representação, pessoal. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o seguinte, nós temos um terminal positivo e outro negativo. Então nós temos o positivo e temos o negativo. E aqui nós temos a capacidade desse capacitor. Então isso aí é a representação do capacitor, né? Veja que as barras elas têm o mesmo tamanho, a positiva e a negativa ela tem o mesmo tamanho. Certo? É assim que a gente diferencia no circuito. Então, quando a gente pega um circuito e observa essas duas barrazinhas, uma mais e uma menos, com o mesmo comprimento, nós temos aí o capacitor. Geralmente, os capacitores eles estão ligados no circuito a um gerador, porque eles vão receber energia do gerador para depois distribuir de forma instantânea, mas aquele valor fixo, né? Então, elas vão distribuir aquele valor fixo. Então, eu vou colocar um exemplo de um gerador ligado a um capacitor. Então você tem aqui, ó, você tem aqui o terminal maior do gerador. O terminal maior do gerador é o positivo, o terminal menor é o negativo, tá? Então você tem aqui o menor, e aí ligado a ele nós vamos ligar o capacitor. Ligado ao gerador aqui, nós vamos ter o capacitor. O capacitor ele vai ter o mais e o menos. Então aqui seria a carga positiva, no outro seria a carga negativa. Então digamos que isso aqui, galera, seja uma pilha. Ó. Então digamos que isso aqui seja uma pilha. Então a pilha, esse lado aqui é o lado negativo e o lado positivo da pilha é aquele que tem uma barrazinha para frente, um pouquinho mais para frente. Então esse lado seria o lado positivo e esse lado seria o lado negativo. Então você tem aí um capacitor ligado ao circuito. Então a corrente elétrica ela sai do polo positivo, certo? E vai para a placa positiva do capacitor. Quando chega nessa placa positiva, acumula-se carga negativa aqui. Então, cargas negativas na outra placa são repelidas indo para a parte negativa, ao polo negativo do gerador. E assim funciona. Até carregando, descarregando, carregando, descarregando, até o capacitor não ter mais carga para receber do gerador. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, aí foi a representação, né? Aí do capacitor. Lembrando que a fórmula, né? A fórmula para calcular é
A capacidade do capacitor é igual a carga dividido pela DDP. Lembrando que a carga é dada em Coulomb, né? A DDP é dada em volts e a capacidade é dada em Faraday, né? Eu vou botar aqui do lado para a gente não ficar sem lembrar do valor delas, né? Então, ó, o Q é a carga acumulada nas placas, né? Nós temos a carga e essa carga vai ser dada em Coulomb, tá? Essa carga vai ser dada em Coulomb. Temos o U maiúsculo, que representa a tensão elétrica, também chamada de DP ou voltagem. Temos a tensão que é dada em volts, certo? E por último nós temos a capacitância ou capacidade. Então temos o C, que é a capacitância. Capacitância, eu vou abreviar aqui, galera, que é dada em Faraday, tá? Lembrando que aquelas letrinhas vão aparecer, né? Então vai aparecer o mili, o micro, o nano e o pico, que nós já falamos em aulas anteriores. Tudo bem, galera? Então nós temos aí a representação, galera. Vamos falar agora do capacitor plano, né? Vou falar um pouco agora de capacitor plano. Então, ó. Capacitor plano. O capacitor plano, ele é formado por duas placas, tá? Ele é formado por duas placas. Então tá aqui as placas. Então você tem aí o seguinte, ó. Você tem aí as placas do capacitor. Aqui você vai botar entre as placas, você tem uma distância entre as placas D, e você vai botar um dielétrico, tá? Você vai botar um dielétrico entre as placas. O dielétrico é um material isolante entre as placas, para evitar que elas colidam uma na outra, tá? Então, para evitar que elas colidam uma na outra, você coloca um dielétrico aí. E dependendo do dielétrico, pode aumentar a capacidade ou até diminuir a capacidade. Aqui você tem um lado de saída e aqui você tem o outro, ou seja, cada placazinha dessa representa um terminal do capacitor, representa a placa positiva e a placa negativa. E aqui nós temos a área da placa, né? Pode ser tanto desse lado como desse aqui, ó. Então nós temos a área. Então a capacidade armazenada no capacitor plano depende da área e depende também da distância entre as placas. Beleza, galera? Então a capacidade, ó, ela é proporcional à área sobre a distância entre as placas. Então a capacidade aí desse capacitor é uma constante de permissividade elétrica, né? Você tem uma constante que é esse epsilon, certo? O epsilon é a constante de permeabilidade elétrica. Você tem o A, que é a área, que é dada em metro quadrado no sistema internacional, né? E você tem, por último aí, a distância entre as placas, que é dada em metros, tá, pessoal? Então, vou só colocar aqui do lado, pessoal, o nome de cada uma, né? Então, ali na fórmula, você tem o A, que é a área das placas. Você tem o A, é a área da placa, que é dada em metro quadrado, tá? Então você só precisa pegar um aí, né? Então você tem a área das placas, você tem o C, que é a capacidade. C é a capacidade, que é dada em Faraday, né, galera? Você tem a capacidade que é dada em Faraday e você tem o D, que é a distância entre as placas, que é dada em metro, galera. Você tem o D, que é a distância entre as placas, que é dada em metros. Então você tem a distância entre as placas, que é dada em metro, e por último, você tem o epsilon aí, que é a constante de permeabilidade, certo? Epsilon zero, constante
constante de permissividade ou permeabilidade, de permissividade elétrica, tá, galera? Galera, na próxima aula eu finalizo aí e deixo um exercício para vocês, viu? Valeu, tchau, tchau, tudo de bom para vocês, galera.